Bom, então hoje nós vamos comentar sobre o conceito de corrente. A ideia, agora eu vou considerar cargas em movimento, né? Então, o primeiro aspecto importante que eu vou ter que considerar é que eu tenho uma superfície S, tá? Que é basicamente um contorno fechado, e eu vou analisar a quantidade de carga que está atravessando essa superfície por unidade de tempo. Então, eu vou ter a ideia de cargas que vão estar se movimentando aqui, atravessando a superfície. Então, a corrente essencialmente vai ser a quantidade de carga por unidade de tempo que atravessa essa minha superfície S. Uma maneira de entender isso, uma outra maneira de trabalhar com essa ideia é com a ideia de densidade de corrente. A densidade de corrente, ela vai ser essencialmente associar a cada ponto do meu fluido uma velocidade. Então, imagine que eu tenho um fluido agora realmente tem um fluido de corrente, né, de carga aqui, que está se movimentando, e eu vou associar a cada ponto desse fluido uma velocidade v e uma densidade de carga ρv. Então é como se esse pedacinho de carga que tivesse aqui estivesse se movendo com essa velocidade desenhada por essas linhas aqui. Nesse caso, a corrente I ela vai ser essencialmente a integral de J ds ao longo desse circuito S aqui. Então, uma integral de superfície mais uma integral de superfície aberta aqui. Bom, a equação da continuidade é uma equação que me relaciona, então, uh, a, a variação da corrente de uma determinada região, né? Isso é basicamente o seguinte. Eu sei que a corrente é dada pela integral de superfície. Agora, tem uma região aqui fechada, integral de superfície fechada S, de J ds. A quantidade de corrente que vai variar nessa região aqui, ó, é basicamente a quantidade de corrente que está saindo dessa região. Então, é menos dQ interna dividido por dt. Esse I vem de interna. Então, a quantidade de corrente que está interna, que está atravessando a minha superfície. Por isso, você tem esse menos aqui. Mas, olha, usando o teorema de Gauss, né? O teorema de Gauss, que vocês devem lembrar, ele é essencialmente que um campo E ds qualquer, isso é a mesma coisa que divergente de E dv. Então, essa integral aqui, que é uma integral de superfície fechada, fica divergente de J dv. E Q, I aqui vai ser basicamente o quê? A integral ρv dv, que é a quantidade de carga interna aqui. Então, isso aqui é basicamente a quantidade de carga total, que está dada por aqui, e o ddt fica igual. Bom, o que vai acabar acontecendo aqui? Eu posso fazer isso daqui. Por quê? Eu posso fazer isso porque, essencialmente, o meu volume não depende do tempo, tá? Então, I ρv, então o meu volume não depende do tempo. Então, eu posso fazer isso daqui. Como essa igualdade ela vale para qualquer forma de qualquer volume V aqui, qualquer superfície fechada, o que acontece? Eu tenho que isso daqui, ó, vai ser igual a isso daqui. Certo? Porque eu tenho um volume V qualquer. Como eu tenho um volume V qualquer, se fosse por uma forma específica, eu não poderia fazer isso. Então, eu tenho que divergente de J vai ser igual a isso que está escrito aqui. Então, o resumo da ópera no final do dia é que o divergente de J vai ser igual a menos d ρ v dt. Isso é chamado de equação da continuidade, porque ela é basicamente ela dá a ideia de que eu não posso criar nem destruir
matéria. Tá? Então, se alguma coisa, se a carga dentro de uma superfície aumenta ou diminui, é porque ela atravessou a superfície, porque eu tenho conservação de carga. Então, por isso é chamado de equação da continuidade também. Bom, agora a gente vai comentar um tipo de material bastante específico que são chamados condutores. Os condutores são materiais nos quais as cargas podem se mover de forma livre. O que acontece então se eu coloco um condutor com uma forma arbitrária qualquer, carga? Se eu colocar carga aqui dentro, o que vai acabar acontecendo é que, enquanto tiver uma presença de um campo interno a essas cargas, interno ao meu material, elas vão continuar se movendo. Tá? Então, para evitar que as cargas se movam, a única possibilidade realista que eu tenho é que E seja igual a zero. Então, no interior do meu material, o campo tem que ser nulo. Se o campo não for nulo, eu terei correntes. Ou seja, como pela lei de Gauss, se o meu campo é nulo, E igual a zero aqui, vezes ds vai dar zero. Isso implica que a carga no interior de um condutor vai necessariamente ter que ser igual a zero. Se a carga interna não for zero, eu não consigo satisfazer essa equação. Isso implica então que a carga interna é zero. Ótimo. Então, se a carga ela no interior do meu condutor, né, ela não existe, ela fica então totalmente na superfície. Eu tenho uma carga superficial. Então, sempre que eu tiver um condutor, eu vou ter uma carga superficial. Como a lei de Gauss ela é equivalente, ao fato que a força elétrica ela decai com 1 sobre r ao quadrado, isso é testar a lei de Gauss é equivalente a testar o fato de que meu campo decai com 1 sobre r ao quadrado. E eu posso testar facilmente isso, né? Porque se eu tenho um condutor, eu posso medir o campo elétrico no interior desse condutor, e se o campo de fato for zero, a lei de Gauss está confirmada, e a minha relação, então, de decaimento do campo elétrico à distância também está confirmada. O que acaba acontecendo é que o campo elétrico interior de qualquer material condutor é muito pequeno, tá? Em concordância com a lei de Gauss. Tá? E esse é um teste experimental bastante robusto para validar essas ideias. Tá? A gente vai ter muitas oportunidades para aplicar então esse conceito dos condutores, né? E do fato que a carga é superficial nesses casos. Agora a gente vai atacar a questão das condições de contorno que o campo elétrico obedece nas proximidades, né, de uma superfície condutora ou do material condutor. O que vai acontecer se eu tiver um material condutor aqui, ele basicamente vai acabar acontecendo é que eu vou ter a minha carga, ela vai toda ser superficial, como a gente acabou de demonstrar. E aí eu vou ter uma condição de contorno particularmente eu vou ter que analisar o que acontece dentro e fora do meu condutor. Bom, eu tenho dois casos aqui para tratar. Um que é o campo que ele vai ser o campo normal, que eu vou chamar de EN, que é o campo normal. E eu vou ter um outro campo que eu vou chamar de ET, que é o campo transversal. Bom, eu tenho dois casos aqui. Eu vou começar pelo caso 2. É meio estranho fazer isso, mas uma boa parte deles começa pelo caso 1. Eu vou começar pelo caso 2, que eu acho mais fácil de ver. Então eu vou começar discutindo, eu quero saber o que acontece com o campo transversal. Tá? Então, nesse sentido, é um campo que vai estar nessa direção aqui, né? O que vai acontecer com ele? Primeiro, eu sei que o campo elétrico é conservativo. Então, se eu pegar
circuito muito pequeno aqui, ó, esse delta W, esse delta H são muito pequenos, mas de qualquer maneira o campo é conservativo, então sobre qualquer circuito, não importa quão pequeno ele seja, vai ser fechado, vai ser igual a zero, né? Um caminho fechado, essa integral é nula. Essa integral vai ter três contribuições. O campo transversal fora do meu condutor, esse ΔH aqui e esse ΔH aqui. Bom, o que vai acontecer? Aqui, quem vai contribuir para essa região aqui, ó, porque o campo transversal vai ser perpendicular a esse caminho, então ele não contribui, o único que vai contribuir é o campo normal, tá? Então, o que está para fora aqui do meu cilindro, do meu condutor. Então, eu tenho duas contribuições. Se o meu circuito for de acordo com a marcada essas setas, esse primeiro aqui vai dar um menos E normal ΔH, um mais EN ΔH. Então, essas duas contribuições se anulam, tá? Elas se anulam, então meu E normal aqui não participa de jeito nenhum. Dentro do meu condutor eu não tenho nada, porque o campo no interior dele é nulo, como eu acabei de mostrar. Então, a única contribuição que eu tenho é esse ET vezes ΔW aqui. Então, essa contribuição que vem dessa parte do circuito aqui de fora. E essa contribuição é sempre nula. Como o ΔW não é zero, é pequeno, mas não é nulo, a única chance é que o meu ET seja nulo. Então, o meu campo transversal vai ser nulo. Eu vou ter campo na direção normal, tão somente. Bom, no caso do campo normal, eu posso calcular usando agora o caso 1 aqui, que é o meu cilindro. Eu tenho um cilindro pequeno aqui, de área ΔS, ele tem um comprimento L aqui, que também é pequeno, e tem uma área lateral A, tá? Então, é basicamente isso que eu tenho. Eu vou usar agora a lei de Gauss aqui. Então, a lei de Gauss me diz que a integral do caminho sobre uma superfície fechada é EdS. Isso vai ser ρS ΔS sobre E0, porque a contribuição aqui dentro é nula, então a única contribuição que eu tenho é a que vai estar para fora aqui. Tá? Então, opa, desculpa, não é que seja nula, é que o meu ΔS aqui vai pegar a região de carga que tem aqui dentro. Como eu tenho uma densidade superficial de carga, né? Então, ρS vezes ΔS vai me dar, grosso modo, a carga total contida. A minha contribuição à lei de Gauss, ela vem de duas origens, tá? Eu tenho três superfícies aqui, né? Então, essa aqui e a lateral. Essa aqui de baixo não contribui, a de cima contribui com EN ΔS, tá? Porque o campo vai ser, o campo normal e o ΔS aqui vão estar, se eu pegar o vetor ds aqui, ele vai estar apontando na mesma direção. Tá? E eu escolhi esse ΔS exatamente muito pequeno para garantir que isso ocorra. Então, EN vezes ΔS é essa contribuição. Eu tenho uma contribuição que vem do campo que é transversal, da integral do campo transversal, vezes essa área do cilindro lateral aqui. Isso aqui vai dar zero porque esse ET aqui, o campo transversal, é nulo. Tá? Então, não importa muitos detalhes sobre o cilindro, isso aqui vai acabar sendo zero. Então, eu tenho que EN vezes ΔS é ρS vezes ΔS. Aí eu posso cortar aqui, ó. Tão. E eu fico que o meu campo na direção normal é igual a ρS sobre ε0. Bom, isso é importante porque, de certa maneira, me dá uma ideia que se eu tenho um condutor qualquer, com cargas aqui, e o campo vai ser, grosso modo, algo dessa forma aqui. Tá? Ele vai estar apontando na normal a minha superfície. Certo? Se eu tiver uma maior concentração de carga, eu vou ter um maior campo. Tá? Então, basicamente isso que essa equação quer dizer. E vai ser proporcional. Tá? Então, é diretamente proporcional aqui. Então,
Quanto mais carga, mais E, tá? Diretamente proporcional. Bom, então com isso a gente acaba essa parte.